Boa noite, amigos do Dedinho de Prosa. Estamos aqui de novo e dessa vez com o nosso amigo, ele é diretor do Link Cursos de Idiomas, é o nosso amigo Carlos. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, Marcos. Um prazer enorme nessa oportunidade aqui da gente poder fazer esse programa juntos. Era uma coisa que eu também queria, eu estava vendo só os outros programas para ver quando é que ia ser chamado para poder. Chegou a sua vez. Fazer esse pedido de prosa, viu? Pois é. Mas que bom, muito obrigado por você ter arranjado um tempinho também para conversar, para ajudar o nosso projeto a crescer cada vez mais. Ai, com Esse certeza. já é o 8º encontro que a gente faz aqui. Perfeito, maravilha. Mas vamos começar o nosso bate-papo, né? Que o pessoal quer ouvir. E eu sempre começo perguntando ao meu convidado aí quem é ele. Então, quem é Carlos Menezes? Bom, Marcos já me apresentou, né? Eu sou Carlos Menezes, eu sou diretor do curso Link aqui em Aracaju, curso que já vai caminhar para o seu 15º ano de existência. Eu comecei a ensinar inglês aos 16 anos no Instituto Britânico, extinto Instituto Britânico, por obra e graça da Silvia Teixeira, que era minha professora na época. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E aí fui evoluindo nesse ramo, né? Até não cheguei a cursar logo de cara a Universidade de Letras, eu cursei Publicidade e Propaganda, o que me ajudou muito na divulgação e na elaboração da minha empresa. Mas a sala de aula, nunca consegui sair da sala de aula. Eu até sempre ouvi as pessoas dizendo que quando o bichinho da sala de aula morde você, não tem jeito. Você fica na sala de aula pro resto da sua vida. Então, eu sei o que é isso. Você sabe o que é isso, não tem jeito de sair. Quando você entra na educação, você não tem como sair mais. E assim, inglês era uma coisa que eu sempre amei. A partir dos 11 anos de idade, eu que insisti para meus pais para poder entrar no curso de inglês. E desde lá eu nunca saí desse ramo, né? Tive esse desvio aí, digamos assim, inicialmente para publicidade, o que eu falei que me ajudou, mas depois acabei indo para letras mesmo, fazer minha formação também em letras, e até hoje estou aqui. Muito bem, Carlos. No último Dedinho de Prosa, a gente conversou aqui com a professora Leonor sobre intercâmbio em países da Península Ibérica, né? De certa forma, isso facilita o aluno que vai para lá, porque o português não é problema, o espanhol um pouco mais assim fácil de entender. Mas vamos falar do inglês, né? A gente vive num mundo bem globalizado, interconectado hoje em dia. Qual é o papel do inglês nesse mundo de hoje? Marcos, fundamental, né? Porque você vai para qualquer lugar do mundo, você vai para qualquer país, e a língua base de comunicação entre os povos de diferentes idiomas é o inglês. Então, por exemplo, você vai para a Europa, todos os países da Europa, a grande maioria das pessoas, elas não aprendem inglês em cursinhos, como é no Brasil. Né? Aqui a gente tem o costume de os cursinhos de inglês que fazem esse papel do ensino do idioma, do segundo idioma, para os alunos brasileiros. Né? A escola não é... A maioria, né, do ensino das escolas, no ensino das escolas, ainda não é o suficiente para que o aluno possa desenvolver linguisticamente em tão pouco tempo quanto nos cursos de inglês regulares. Então, na Europa, isso não acontece. Na Europa, os alunos aprendem inglês na escola mesmo. Os franceses, os alemães, enfim, eles aprendem inglês dentro da própria sala de aula, dentro da escola. Né? Então, e além disso, pelo inglês ter uma gramática tão simplificada em comparação aos outros idiomas. Então, é muito mais fácil, é muito mais rápido o entendimento da língua inglesa entre os diversos idiomas que existem no mundo do que outros idiomas, como, por exemplo, o francês, que outrora já dominou como língua universal. Certo. E como é que o inglês pode abrir as portas, assim, eu digo, para estudantes, para profissionais? Como é que faz com que esses profissionais se destaquem quando eles tiverem conhecimento na língua inglesa? Bom, antigamente o inglês era até um diferencial no mercado de trabalho. Hoje em dia não é mais um diferencial. Hoje em dia é uma obrigação. Então, a maioria das empresas, quando elas vão, por exemplo, recrutar e selecionar os profissionais, elas já esperam que aquele profissional saiba pelo menos o segundo idioma, inglês ou espanhol, ou o que seja exigido, né, como critério mínimo para a contratação daquela pessoa. Além disso, é importantíssimo o aluno seguir para uma certificação de proficiência no idioma. A gente tem várias certificações, né? A gente tem TOEFL,
a gente tem TOEIC, que é mais voltado para o mundo empresarial, e temos a renomada, né, Cambridge, que é a única certificação de proficiência que não existe data de expiração, não existe data de validade. Então, é uma certificação vitalícia. Então, a pessoa que está terminando um curso de inglês e ela não tem ainda uma previsão de como vai usar e para que vai usar e onde vai usar a certificação do idioma, eu recomendo, a gente sempre recomenda ir para de Cambridge, porque é algo vitalício. Já a pessoa que tem mais direcionamento da instituição que vai precisar a certificação, eu sempre recomendo entrar em contato com a instituição ou ver os pré-requisitos, né, no caso de universidades, quais são os pré-requisitos que aquela universidade exige do candidato à vaga, quais certificações exigem, para daí sim tomar a decisão de qual certificação ela vai precisar apresentar para entrar na instituição de ensino lá em outros países, né? Ou seja, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou no Canadá, enfim, que abre todas as portas, todas as fronteiras. Inclusive, eu tenho uma história curiosa, Marcos, que um aluno meu, que foi aluno meu muito tempo atrás, no ensino fundamental, lá, acho que era segundo, terceiro, quarto, quinto ano, não vou dizer quantos anos atrás para não entregar a minha idade. Mas hoje ele trabalha na NASA, ele está trabalhando lá em Cabo Canaveral. E aí a mãe me mandou uma mensagem, a mãe do Guilherme, me mandou uma mensagem, quando ele já estava lá em Cabo Canaveral, da seguinte forma: tudo começou na sua sala de aula. Isso não tem preço. Né? A gente sabe que a vida de professor não é fácil, é sacrificante, é muito compromisso que a gente tem que ter com o aluno, porque a gente está traçando o destino dele para o resto da vida. Então, nosso papel é super importante. E esse feedback, depois de anos recebendo, acho que massageia o ego de qualquer pessoa, né? Não, com certeza. A maior alegria que eu tenho realmente é quando eu recebi ex-alunos, quando eu encontro ex-alunos e que eles se lembram, Marcos, você lembra daquele detalhe que aconteceu na sala, tudo. Carlos, agora uma coisa que está me deixando curioso, que eu queria perguntar. A gente está num mundo em que hoje em dia está se falando muito na inteligência artificial. Hoje só se fala ChatGPT e por aí vai. A gente tem o Google Tradutor, que tem aprendido inglês um pouquinho, né? Que antes era uma tradução mal feita, mas tem que estar melhorando. Tem aparelhinhos, né, que a pessoa coloca e já transmite, o próprio telefone já faz isso. Essa tecnologia toda, ela vai diminuir no futuro a necessidade de se saber o inglês? Marcos, eu vejo da seguinte forma: conhecimento, ele é de cada um, ele pertence a cada um, né? Então, assim, a gente depender de algum aparelho eletrônico ou de alguma máquina para poder fazer o papel de comunicação entre você e outra pessoa se torna uma coisa muito artificial. E, assim, pela minha própria experiência também, de contato com nativos, de viajar para outros países, onde eu tinha que falar somente a língua inglesa, por ter feito intercâmbio também, as pessoas não gostam dessa interferência mecânica na conversa. Então, eles não têm muita paciência de você estar falando no celular, aqui no Google, por exemplo, tradutor, e aí esperar a tradução para daí a pessoa botar o áudio para a outra pessoa ouvir. Gente, isso daí impede muito que a comunicação efetiva aconteça entre as pessoas. É comunicação rápida. Às vezes precisa de uma comunicação mais rápida com a pessoa e esse tempo de você botar no aparelho para você traduzir, você pode, sei lá, perder uma vida, enfim. Né? Você está no hospital, você está doente, alguém está com emergência, você precisa falar rápido. Então, a comunicação rápida e efetiva nunca vai ser substituída por um aparelho. Eu não acredito nisso. Entendeu? E assim, a liberdade de você dominar o idioma e de você se comunicar com as pessoas vindo somente de você é inigualável. Não se compara a uma máquina. Então, eu não vejo que isso vai substituir. Isso pode ajudar em pessoas que têm dificuldade. Ok. Mas substituir a comunicação natural entre as pessoas, eu acho que nada vai conseguir substituir, não. E eu vou além até, Marcos. Antigamente, a gente pensava que os professores em sala de aula iriam ser substituídos por robôs. A gente já está aí muitos anos e os professores continuam em sala de aula, continuam o contato humano, continua junto dos alunos, o que eu acho fundamental.
essa questão do contato humano. A gente tem que parar um pouquinho de achar que a gente vai depender 100% de máquinas ou que todos os trabalhos do mundo vão ser substituídos por máquinas. E as máquinas precisam de gente para dar manutenção também. Né? Na realidade, era isso que eu queria ouvir. Porque eu sou entusiasta da tecnologia, você sabe que eu gosto dessas coisas, mas também sei que ela não é nada se não tiver o ser humano por trás. E o ser humano é quem tem que saber fazer bom uso. E realmente pode ajudar em vários setores, e tu vê que tem ajudado sim. No caso do inglês, seria um exemplo assim, de ajuda à inteligência artificial. Um exemplo de ajuda da internet, da inteligência Para artificial. os professores, para que o aluno pudesse ter mais fluência. Sim, sim, sim. Na verdade, a gente já está tendo estudos de como aplicar essa questão da inteligência artificial dentro da sala de aula para poder trazer benefícios, né, no aprendizado. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar, a tecnologia, ela não pode, a gente não pode voltar atrás na tecnologia. Uma vez uma tecnologia específica criada, a gente tem que aprender a conviver com ela. Como, por exemplo, tablets e celulares. Todo mundo antigamente dizia proibida, 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 proibido usar na escola, não dá. Mas, gente, a gente tem agora N plataformas de ensino que devem ser estimuladas e utilizadas em sala de aula, através de celulares, através de tablets. Então, é fazer com que essas novas tecnologias que estão surgindo possam auxiliar em sala de aula o aluno, tanto o professor quanto o aluno no aprendizado. E essa questão do chat GPT ou a inteligência artificial, ela vem também para agregar. A gente só precisa fazer essa transição aí do que é apenas curioso para o que pode se tornar útil e efetivo dentro da sala de aula, né? Bom, mas eu queria agora conversar um pouquinho sobre avaliação em termos de vestibular. A gente já viveu aqui, quando eu fiz vestibular, a prova de inglês eram 40 questões de marca X, né, de alternativas. Depois de um certo momento, caiu para 20, marca X. Depois veio o sistema seriado, que eram 5 questões de verdadeiro e falso. E agora, no sistema do Enem, são 5 questões, sim, mas o curioso que eu acho é que são questões mais, assim, de interpretação, claro, onde o texto inicial, o enunciado da questão é em inglês, mas as respostas ela vêm em português, né? Aí eu queria analisar, que você analisasse como daria aí esse tipo de avaliação, né? Ele é suficiente para um acesso à universidade? O que poderia ser melhorado, já que só Eu tem acho, que essas 5 eu questões? acho que minha expressão já falou um bocado, né? Já. Olha só, essa questão realmente de a gente ter uma prova com um texto em inglês e as alternativas, a múltipla escolha ser em português, a gente vai ter uma tendência muito mais para o inglês instrumental, de entendimento de texto num contexto geral, do que especificamente no domínio da língua inglesa, né? Porque a gente sabe que uma porcentagem grande do vocábulo da língua inglesa vem do latim, ou seja, tem muito cognato com a língua portuguesa, o que facilita um conhecimento em um contexto geral para qualquer brasileiro, no caso, né? Então, assim, essa prova do Enem testa conhecimento realmente na língua inglesa? Ao meu ver, não. Então, não é uma avaliação efetiva para dizer realmente aquele aluno domina a língua inglesa. Infelizmente, não. Eu vejo mais como uma prova, digamos, pro forme, para estar ali um segundo idioma sendo testado, digamos assim, de forma bem superficial, mas que qualquer pessoa com o domínio de inglês instrumental vai conseguir desenvolver bem uma prova dessa. Então, assim, outros tipos de avaliações poderiam ser implementados, né, numa prova como essa, como, por exemplo, a troca das questões em português para as alternativas em inglês sobre o texto. Aí sim, a gente consegue pegar muito mais as questões interpretativas, né, e de domínio da língua inglesa, das palavras, dos sinônimos, enfim, das regras gramaticais, no âmbito mais geral, para poder efetivamente tentar ao máximo ver se realmente o aluno domina ou não a língua inglesa.
ou o espanhol, no caso, enfim. Né? Mas, infelizmente, o espanhol está perdendo espaço. Infelizmente, assim, o ensino médio, como está se desenhando, né, está deixando um pouquinho de lado a língua espanhola, o que é uma pena, o que eu acho um absurdo, particularmente, principalmente porque a gente está na América Latina, né, nossos países aqui, vizinhos, todos falam espanhol, então como deixar o espanhol de lado? A gente tinha que fazer esse resgate também aí, né? Mas voltando para o Enem, infelizmente, eu não acho muito efetiva, não, essa avaliação. E fala-se assim, para o próximo novo Enem, não vão ser nem 5 questões de inglês. De alguma forma que ainda não foi bem clara, o inglês vai estar embutido dentro da prova. Talvez alguma questão relacionada às ciências humanas, em inglês, talvez, não sei, não tem nada claro ainda, mas vai ficar mais ainda solto. Talvez se busque uma questão mais interdisciplinar, né? Sim, inglês de forma interdisciplinar. Isso. Mas vamos ver como é que vai se desenhar isso daí, se realmente vai ser algo mais efetivo ou não. Mas, assim, eu acho que a avaliação de um aluno, se ele realmente domina, vai além da leitura de um texto. Quanto tempo, mais ou menos, um aluno passa num curso de inglês para conseguir ter a proficiência? Ótimo. Ótima pergunta, Marcos. Porque, assim, sempre quando a pessoa vem, em quanto tempo vou estar falando inglês? Em quanto tempo vou estar dominando a língua inglesa? Né? Isso é muito de cada pessoa. Isso é muito da dedicação de cada um. Veja, o curso de inglês, qualquer curso de inglês, ou aqui no link, ou qualquer outro curso de inglês, ou em aula particular que o aluno tenha, enfim. Como eu já disse, depende muito de cada pessoa, da dedicação de cada pessoa. A gente fornece as ferramentas, a gente tem o nosso tempo em sala de aula, mas a gente também tem que pensar que o tempo fora da sala de aula, o tempo em casa, também tem que ser partilhado para um pouquinho de dedicação do aluno nos seus estudos. Né? Não pode só se limitar àquela 1 hora, 2 horas, 3 horas ou até 6 horas, se for metodologia bilíngue, né, que a gente aplica, não pode se limitar só àquele tempo. Tem que ter também uma extensão de dedicação. Então, assim, vai depender muito mais da capacidade do aluno de conseguir se dedicar, de ter tempo para se dedicar ao estudo, do que precisamente os semestres ou os anos que o aluno vai passar dentro do curso de inglês. A gente tem vários exemplos aqui de alunos que, com 1 ano, já conseguem se desenvolver muito bem, já conseguem ter uma comunicação básica ou mais intermediária de uma forma muito mais desenvolta. Já a gente tem outros alunos também que têm um pouco mais de dificuldade linguística, que isso demora mais um pouquinho. Então, realmente, é uma coisa inerente a cada pessoa, ao perfil de aprendizado, ao perfil de aproveitamento de cada pessoa. Então, é muito mais do indivíduo do que precisamente uma regra geral. Cada pessoa aprende de uma forma, cada pessoa tem seu tempo, e isso tem que ser respeitado também pela própria pessoa, que às vezes olha para o lado e diz, meu colega na sala de aula já está falando muito mais, e eu não estou, tal. Mas respeita o seu tempo e tenha dedicação no que você faz. Não existe fórmula mágica, como a gente vê às vezes na internet. Aprende inglês em 30 minutos, em 3 dias. Não. Isso daí, sinceramente, não caio nisso, pelo amor de Deus. Porque, veja, se eu tenho, se eu estou num curso onde eu tenho 1 hora de aula por semana, você já tem uma imersão muito interessante, um contato com o idioma, uma prática do idioma, com muito mais tempo do que você estar 2 horas, 2 horas e meia por semana dentro de um grade de um curso. Então, assim, o tempo de contato com o idioma também vai variar, também vai ajudar, também vai estimular. Agora, isso também requer, né, tempo de logística das pessoas para poder também se dedicar semanalmente a ir para a sala de aula, que seja virtual, que seja presencial. Então, são muitas variantes aí e vão ter que vão desenhar o tempo que a pessoa vai levar para poder desenvolver o idioma e se tornar fluente no segundo idioma. Segundo ou terceiro idioma, enfim. Outra coisa, a gente sabe que, por exemplo, na escola básica brasileira, a gente tem escolas que tem, às vezes, 2 horas de inglês por semana. Um inglês é o básico, né? 1 hora. E a gente vê que, na verdade, não é suficiente para ter uma fluência, mas para conhecer
coisas gramaticais. Mas, de uns tempos para cá, vem se falando muito do bilinguismo nas escolas, né? O que é que seria realmente esse bilinguismo, a escola bilíngue? Porque, às vezes, a propaganda que existe não explica bem, porque é bonito dizer que é bilíngue, mas o que é que seria uma escola realmente bilíngue? Vamos lá. Vamos partir da premissa do texto que está para ser aprovado já há algum tempo, né, de regulamentação do ensino bilíngue, de inglês, acho que de inglês, espanhol, enfim, de ensino bilíngue no Brasil para o inglês, que até hoje a gente não tem uma regulamentação que direcione para as instituições de ensino para dizer: você tem essa grade curricular, você tem esse tempo de trabalho no segundo idioma, então você é uma escola bilíngue. Atualmente a gente não tem isso, infelizmente, porque na lei, na legislação, né, na regulamentação, a gente só tem regras para instituições de ensino bilíngue, para indígenas de fronteira e Libra, salvo engano. Então, para inglês, a gente ainda não tem. E aí, o que aconteceu? Né? Existe esse boom em relação ao nome bilíngue. Então, meio que hoje, atualmente, ele está sendo banalizado em relação ao que realmente ele representa. Porque, vamos lá, em âmbito mundial, o que é que a instituição tem que ter para se dominar bilíngue? Ela tem que trabalhar matérias escolares pertinentes à grade curricular do aluno no segundo idioma. Tá? Então, chegar e colocar, por exemplo, um livro que você usa num curso de inglês, que você daria aula durante 2 horas e meia por semana, e colocar na grade curricular de uma escola, dizendo, com 5 horas, 6 horas, você não está trabalhando o bilinguismo, você está trabalhando curso regular com horas estendidas. Então, para realmente se denominar bilinguismo, você tem que ter matérias escolares, como eu falei, de dentro da grade curricular de cada aluno, de cada série, né, de cada estágio, em inglês. E no texto base, salvo engano, a escola vai ter que ter 30% da sua carga horária anual no segundo idioma, dentro de matérias específicas como matemática, história, geografia, ciências, enfim, que estão dentro da grade curricular, mas que parte delas vão ser trabalhadas em inglês. Existe também uma outra questão aí, diferente das escolas bilíngues. Existem escolas com formação bilíngue, o que já sai um pouquinho dessa questão de escola bilíngue, né? Uma escola com formação bilíngue, ela às vezes tem como um opcional, né, oferecido para os pais, que eles podem adicionar a grade curricular para aí o aluno poder ter essa parte de bilinguismo na semana dele. Como, por exemplo, a gente aplica em algumas escolas aqui em Aracaju, né, as escolas que a gente tem parceria, o Systemic Bilingual, que trata justamente disso. É um sistema que trabalha de forma multidisciplinar o idioma dentro da sala de aula com o aluno. Então, a gente utiliza ciências, geografia, história, matemática, nutrição, educação física, artes, em inglês, de forma multidisciplinar, dentro da grade curricular brasileira para a faixa etária de cada aluno. Então, é isso que a gente precisa, é isso que a gente está esperando aí, essa questão da regulamentação e bilinguismo para realmente dizer o que é escola bilíngue no Brasil, o que é escola com formação bilíngue e também o que é escola com currículo internacional, que já é outra vertente também, né? Então, tem muita coisa ainda que precisa ser posta em ordem, né, no nosso país, para que realmente a gente possa dizer é bilíngue, não é bilíngue. Com relação ao profissional, é fácil encontrar um profissional para trabalhar desse esquema? Não é muito fácil, não. Eu não digo nem em âmbito de Sergipe, porque eu também trabalho, a gente trabalha, é um grupo grande que a gente tem, nacional, né? E assim, a gente conversa sempre com outras pessoas de Alagoas, de São Paulo, de Minas, de Brasília, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim. E realmente é algo que a gente sente falta aqui no Brasil, dessa mão de obra mais especializada,
né, com a formação adequada para estar na sala de aula. Porque, veja, também não adianta ter só, eu tenho o domínio da língua inglesa, joia. Eu tenho o diploma de letras, joia. Você tem didática? Não tem. Então, assim, é um conjunto muito grande de atributos que realmente o profissional tem que ter para dominar essa questão do ensino bilíngue. Porque ele vai ser um professor multi em sala de aula. Então, de tudo, ele tem que também entender um pouco. Né? Não é tão simples assim não achar realmente profissional. E até uma dica para os profissionais que possam estar nos assistindo para começarem a se especializar, procurar instituições que tenham essa questão dessa especialização em ensino bilíngue. Né? Eu recomendo o Instituto Singularidades, lá de São Paulo, da Antonieta Megali, que é mestre, para mim, é a melhor instituição que faz especialização em ensino bilíngue no país. Eu vejo que tem crescido o interesse, né, por inglês, tem crescido o número de escolas que se trabalham de uma forma diferenciada, porque reconhece a importância do inglês na formação e, como a gente começou a nossa conversa aqui, para abrir portas realmente. Exatamente. E, assim, tem tido realmente, de algum tempo para cá, essa procura tem crescido bastante, principalmente com o objetivo de sair do país, de estudar lá fora e de ter progresso, de trabalhar lá fora. Em outros países, sim, realmente tem surgido muito essa procura. Em relação a intercâmbios, muita gente está querendo fazer, principalmente para os Estados Unidos ou para o Canadá, porque o Canadá também é um país muito receptivo e de mais fácil entrada, né, do que outros países como Estados Unidos ou Inglaterra, enfim. Então, realmente tem surgido essa demanda, né, e as pessoas estão buscando a melhora no idioma para poder, então, ingressar em instituições americanas de ensino ou mercado de trabalho americano ou de outros países que falam a língua inglesa. Você falou em intercâmbio aí, que me acho interessante, nem todo mundo tem essa condição de fazer o intercâmbio, de passar um ano, às vezes fora, mas você tem um projeto que eu acho muito bacana, que eu queria que você falasse aí um pouquinho, que é do projeto do Imersão System, né? Que, Isso. pelo que eu sei, eles têm uma vivência lá nos Estados Unidos, não necessariamente de um ano, mas eles têm uma vivência bastante importante na língua. Pode falar. O Imersão surgiu na minha vida, Marcos, na verdade é o seguinte, eu sempre tive muita vontade, eu sempre amei o Walt Disney, entendeu? Não só a questão dos parques, a diversão, não, mas a história de Walt Disney, a história de vida do Walt Disney. Quem tiver oportunidade, por favor, conheça a biografia de Walt Disney e veja a perseverança que ele sempre teve na vida, a vontade de vencer, a criatividade e a inovação que o Walt Disney trouxe, principalmente na parte tecnológica, para o mundo e para a educação também. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de fazer com que as pessoas tivessem um pouco dessa visão que eu tenho lá, na Flórida, em Orlando. E aí sempre tem essa questão de viagem de meio de ano, Disney meio de ano e tal, só que não era exatamente o que eu queria, porque eu não via nada de pedagógico. Não tem nada de pedagógico. Então, viajar por viajar, festa, o parque e tal, ok. Você só quer isso? Ok, tranquilo, beleza, pode vir. Mas se a pessoa está procurando um pouco a mais, até se os pais estão procurando um pouco além, né, do que somente viagem, que não é uma coisa tão barata assim como você falou, nem todo mundo tem condições, mas se tem condições de fazer investimento numa viagem sim, eu recomendo algo um pouco mais amplo, um pouco mais extenso. Algo que faça com que aquele adolescente, que a gente trabalha com adolescentes de 12 a 17 anos, que aquele adolescente traga muito mais coisas na bagagem, como conhecimento, vivência, experiência, crescimento, autoconhecimento, do que simplesmente presentes e histórias de festa, histórias diversas para contar. Então a gente faz uma vivência americana, são 25 dias que a gente passa lá em Orlando no mês de janeiro. Os alunos têm aulas em inglês na Universidade Americana, na Valencia College. Além disso, a gente visita escolas americanas, a gente visita high schools, a gente também faz uma outra visita a uma outra instituição americana chamada Full Sail, que é a universidade americana mais voltada para tecnologia em todo o país.
E, inclusive, elas têm até a garantia de empregabilidade, ou seja, o aluno sai de lá da universidade já praticamente com emprego garantido. Lá a gente teve a oportunidade de ver o desenvolvimento dos alunos e como os alunos, os ex-alunos, trabalham para estimular os alunos que estão chegando. Então, tipo, um aluno recebeu um Oscar e lá a gente viu dois Oscars. Estava lá na vitrine. Então, o aluno que recebeu esse Oscar, essa premiação, ele faz a doação do prêmio para a instituição, para que a instituição coloque no Hall of Fame, no Hall da Fama, que é a entrada da universidade, para poder inspirar e estimular os alunos que estão chegando. Isso realmente é uma coisa difícil da gente ver em instituições brasileiras, ex-alunos de universidade recebendo premiação e doando suas premiações para a instituição para estimular novos talentos. Então, isso a gente tem essa experiência também. Além disso, a gente não fica em hotel, a gente fica em casa de condomínio fechado, a gente cria as nossas nossas immersion families, que a gente chama, a gente vai ao supermercado juntos, a gente divide tarefas. Então, assim, é toda uma vivência para que o aluno possa ver um pouco, pelo menos um pouco, de como é a vida de um americano. Como é viver como um americano durante esse tempo, mas, obviamente, a gente também faz a parte da diversão. Que ninguém é de ferro, nem só de obrigações vive o ser humano, né? Então, a gente com aqueles parques maravilhosos ali de junto. Não dá para ir na fuga assim nos parques, né, Marcos? De jeito nenhum. Então, é uma forma da gente, assim, é uma forma da gente aliar, né, a questão de conhecimento linguístico, conhecimento de vivência, conhecimento de cultura, com diversão, para daí trazer isso aí na bagagem. Me diga uma coisa, e não tem assim para as pessoas mais velhas, não, né? Assim como eu, só para esse pessoal nessa faixa de idade, que eu sou doido para fazer um curso de imersão desse. Olha, entrando em contato com a gente tem também essa parte aí, a gente pode fazer também imersão para adultos. Sim. É um pouco mais curto, não são 25 dias, são 15 dias que a gente faz, mas é possível sim fazer a diversão com aprendizado. É verdade que você já teve a oportunidade de vivenciar lá um curso na própria Disney, conhecer os bastidores dos parques? Sim. Inclusive, inveja boa aí, vá. Falei. Em 2015, eu fiz um curso lá com o Dorival e o Denis. A gente fez um curso lá na Disney com eles. E uma das vezes que a gente visitou o parque foi para visitar os bastidores da Disney para ver como é que a máquina toda funciona por trás. E foi algo super fantástico. E durante a imersão a gente faz um pouco disso com os alunos também. Esse ano a gente começou a ter aula em 2 parques, na verdade. Porque antes a gente só fazia um parque da Disney, que a gente tinha uma aula, né, até antes dos outros convidados entrarem no parque, né, a gente fazia somente na parte da Disney. Mas esse ano a gente começou também a fazer com a Universal. Então, os alunos conhecem um pouco dos bastidores, de como é que funciona o parque, de uma forma bem interativa, com o pessoal do próprio parque, dando essas aulas, dando essas instruções. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer 2 bastidores diferentes, que é o da Disney, super organizado, super mágico, e também da Universal, que puxa bastante do que a Disney faz. É verdade que existem subterrâneos lá no Magic Kingdom, e inclusive os atores passam por baixo para ninguém ver passar na rua. Você sabia que não são subterrâneos? Como são o quê? Não, ali é o térreo. Porque todo o parque do Magic Kingdom é o primeiro andar. Entendi. Então, o parque ele não foi cavado. O parque ele foi construído em cima do térreo. Então, toda aquela parte ali, realmente você tem essa possibilidade. Você tem ali os atores, os cast members, que eles chamam de membros de elenco, né? Eles não transitam, por exemplo. Você nunca vai ver o cara vestido de Piratas do Caribe saindo de Piratas do Caribe tendo que ir lá para o outro lado no Tomorrowland. Não. Eles vão para o subterrâneo. Então, por exemplo, o Mickey. O Mickey, ele não vai sair pelo parque caminhando para poder sair de uma área para outra. Não. Ele vai entrar em um prédio, ele vai descer e ele vai sair em outro lugar.
Mas claro que a gente sabe que são várias pessoas que vestem a roupa do Mickey e estão lá em determinados momentos do parque. Mas o que é legal, o que a magia do parque faz, é que se você perguntar a qualquer cast member quantos Mickeys tem aqui na Disney, eles vão chamar você de louco e vão dizer, claro, só tem um. Só existe um Mickey. Entendeu? Então, o que é que acontece? O Mickey vai aparecer lá na frente do castelo. Aquele Mickey que está lá tirando foto, ele vai sumir naquela hora. Ele não vai estar tirando foto na mesma hora que ele vai aparecer no castelo. Para não ter dois Mickeys ao mesmo tempo. Então, o Mickey vai aparecer na parada em cima do carro alegórico. Então, todos os outros Mickeys daquele parque vão sumir. Então, assim, é uma estratégia muito legal. E eles usam muito esses corredores subterrâneos, que não são subterrâneos, são térreos. Verdade. Né? Para poder. E na visita que eu fiz nesses corredores, Marcos, eu encontrei a Elsa. Só que, sabe o que é interessante? A Elsa, ela estava com a peruca e ela estava maquiada. Mas ela não estava com uma roupa, ela estava com um roupão. Mesmo assim, ao ter avistado o grupo de visitantes, automaticamente ela vira a Elsa. A atriz vira a Elsa automaticamente. E você, mesmo adulto, você vira criança, você fica bobo, você tem vontade de chorar. Não tenha dúvida que ali é um sonho, não é só para criança, não. Os mais velhos também. Eu nunca Carlos, não, de estar lá. Eu posso ir 10 milhões de vezes na minha vida, mas eu sempre vou me emocionar ao estar na frente daquele castelo tão icônico. Aliás, nem só o castelo, mas à frente da estátua do Walt Disney. Me arranja um lugarzinho na sua mala aí alguma vez aí. Vamos embora. Carlos, infelizmente o tempo aqui já está chegando ao final. Né? Nosso papo está bom. Mas eu queria que você encerrasse aí com uma mensagem, né, para quem está nos assistindo sobre esse estímulo do conhecimento da língua inglesa, não só para falar, mas conhecer também a cultura, como um fator que vai lhe ajudar no futuro. Então, sim, com certeza. Todo seu aí. Obrigado. Bom, quem sabe a gente não faz um programa somente sobre a vida do Walt Disney, eu vou amar. Mas, enfim, gente. Essa questão. Sabia que não é uma má ideia que você me deu aí agora? Tá vendo? Sei. Desculpe interromper. Vamos fazer um bate-papo, assim, uma mesa redonda com várias pessoas aqui. Sim. Então, sobre realmente estudar língua inglesa, gente, como eu falei, não é mais pré-requisito. É básico para você falar um segundo idioma. E essa questão de abrir portas, né, ampliar possibilidades e oportunidades fora do país, ou até mesmo aqui dentro do próprio país, não é verdade? Porque a gente recebe turista também. Se você vai trabalhar no hotel, se você vai trabalhar numa empresa no multinacional, dentro daqui do próprio país, né, vão precisar de pessoas que falam inglês, né? Uma curiosidade, por exemplo, essa questão de dominar um segundo idioma dentro do próprio país, né? Uma vez eu estava lá em Miami e a gente foi numa loja náutica, que meu pai tem barco, enfim, ele queria uma peça lá que a gente estava procurando lá. E aí, essa loja náutica, o rapaz me abordou, porque viu que eu estava fazendo tradução para meu pai na loja, e ele perguntou, nossa, você é brasileiro, você fala inglês e fala português. Será que você queria trabalhar aqui? Porque a gente recebe muito brasileiro e aqui nessa loja ninguém fala português. Então, assim, para você ver como essa questão de domínio de outro idioma abre portas. Abre não, escancara portas para realmente quem consegue dominar a língua inglesa. E vou te contar, sejam persistentes, sejam insistentes, se dediquem, que é possível, sim. Qualquer pessoa, qualquer idade, pode começar a dominar o idioma, começar a aprender um segundo idioma em qualquer estágio, em qualquer faixa etária. Bom, Carlos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado aqui com a gente, né, pelo seu jeito sempre simpático, alegre de se expandir. Acho que foi muita informação importante aqui. Tá bom? Valeu. Quem sabe outra oportunidade é a sua ideia aí, possa ligar. Eu falo que eu sou que nem Sidney Magal, me chama que eu vou. Como é o cheiro em inglês? Você falou como é o cheiro em inglês? Como é o quê? O cheiro em inglês? O cheiro em inglês.
Oh, ixi, rapaz, aí me lascou. Então, tchau pra galera aí. Tchau. Tchau, Obrigadão aí, pessoal. viu? Obrigado por assistirem.